Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 3, Estrela da Amadora 2. Foi sofrida e emocionante a vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora, conseguida com uma virada nascida do enorme investimento ofensivo de Ruben Amorim na ponta final e da capacidade que a equipa revelou para manter a serenidade depois de se ver em desvantagem, com 2 golos em 5 minutos a abrir a segunda parte. O primeiro tempo, até algo parado e concluído com o Sporting na frente, não fazia prever uns segundos 45 minutos tão emocionantes como aqueles com que as duas equipas nos brindaram, acabando a vitória do líder por se justificar inteiramente, até pelas oportunidades que a equipa perdeu depois de estar em vantagem. No fim, sobressaiu o talento de Marcus Edwards, que tinha estado até incerto, até o momento em que fintou meia equipa do Estrela e marcou ele mesmo o 2-2, assistindo 8 minutos depois Paulinho com um cruzamento que o ponta de lança aproveitou para fazer o 3-2 de cabeça. Mas podiam igualmente ter valido duas defesas extraordinárias do guarda-redes António Filipe, que negou o quarto golo ao Sporting em remates de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, dessa forma mantendo a incerteza no marcador até ao fim da partida. Até porque, nessa altura, o Estrela continuava em busca do espaço na profundidade, pedindo aos seus atacantes que fizessem diagonais para as costas da última linha leonina, e os líderes da Liga tinham um 11 de clara tração à frente. Ruben Amorim esgotara as alterações na tentativa de voltar à modo de cima no marcador e tinha por essa altura Trincão como ala direito, Nuno Santos à ala esquerdo, Pedro Gonçalves a meio campo ao lado de Yulman e Paulinho perto de Gyökeres na frente. Só que, ao mesmo tempo, também já tinha uma última linha mais segura, coordenada e veloz, com Santos Justo e Gonçalo Inácio a ladearem Diomande. Não é comum, mas uma das chaves para o Sporting melhorar o comportamento no ataque passou também pela troca de 2 dos seus 3 defesas centrais. A primeira parte foi, como já vos disse, pausada, com mais controle do Sporting, mas a determinação leonina de não precipitar a entrada da bola dentro do bloco baixo do Estrela a contribuir para um jogo que não tinha muito de entusiasmante, tinha tanto de paciente como de parado. Os Leões marcaram num remate de Bragança após iniciativa à linha de fundo de Gyökeres, mas numa das situações em que pediu o ataque de Léo Jabá à profundidade, o Estrela até podia ter empatado. Aí defendeu Adam. E apesar de chegar ao intervalo com 11-2 em remates, o Sporting tinha apenas um índice de golos esperados de 0,43 contra os 0,54 de que beneficiava nessa altura o Estrela da Amadora. Previa-se nessa altura também que a equipa de Sérgio Vieira tivesse de abrir na segunda parte. E isso foi o que aconteceu com a entrada de Kikas para a ponta de lança. Mas nem foi preciso muito tempo para a viragem no marcador, porque as duas primeiras vezes que o Estrela soltou Jabá na meia-direita e na segunda parte deram golo. A primeira num penalti, por corte com a mão de Coates, a segunda num remate certeiro de Kikas, que foi solicitado pelo atacante que até aí tinha sido ponta de lança móvel. Só que o Sporting não tremeu. Reorganizou, meteu gente criativa a partir de posições mais atrasadas e teve a felicidade de assistir à entrada de Edwards na partida. O golo do empate, marcado pelo inglês, é antológico, como é excelente a forma como ele conduziu depois a partir da direita e colocou a bola na cabeça de Paulinho no espaço entre Omurva e Jean-Philippe. Faltavam 11 minutos para o fim, mas daí para a frente já não se viu estrela e o Sporting podia até ter ampliado a vantagem. Não o fez, acabando a diferença mínima por ser até um prémio para a qualidade de jogo que o Estrela levou até Alvalade. Vamos então fazer a fotografia tática deste Sporting Estrela da Amadora, para vos dizer que Ruben Amorim abdicou de 3 homens que tinham sido titulares na partida da última jornada da Liga contra o Boa Vista, a vitória por 2-0 no Bessa, e manteve 6 dos que alinharam a meio da semana para a Taça da Liga contra o Farense. Estes 6 foram Diomande, Mateus Reis, Gaio, Bragança, Nuno Santos e Gyökeres. Quanto ao jogo perante o Boa Vista, que foi na Liga, e por isso é esse que deve merecer mais a nossa atenção, houve uma troca logo à partida no meio-campo por uma questão de impossibilidade física de Morita, que foi hoje substituído por Daniel Bragança, e depois mexeu nas duas alas da equipa. À direita, troca direta de Jenny Catamo por Gaio. E já sabemos que sempre que entra Gaio, do outro lado geralmente está Nuno Santos. E geralmente quando entra Jenny Catamo para a direita, do outro lado está Mateus Reis. Ora, o que é que fez desta vez Ruben Amorim para não levar ao jogo Gonçalo Inácio, seja por causa da fadiga ou seja até por causa do facto de ele estar com 4 cartões amarelos e, portanto, à beira da suspensão que o podia afastar do Derby da Luz caso visse um amarelo?
amarelo hoje. Aquilo que fez Ruben Amorim foi trocar Catamo por Gaio à direita e trocar do outro lado Gonçalo Inácio por Nuno Santos. E Nuno Santos alinhar como ala esquerdo e baixando Mateus Reis, que tinha sido ala esquerdo nessa partida, para central esquerdo. Vimos então o Sporting no seu habitual 3-4-3, com Adan na baliza. Depois uma linha de 3 centrais formada por Diomande a partir da direita, Coates no corredor central e Mateus Reis no lado esquerdo. Esgaio foi o ala direito, Nuno Santos foi o ala esquerdo. A dupla de médios era formada por Yulman e Bragança e na frente Gyökeres, o ponta de lança, tinha o apoio mais próximo de Edwards e Pedro Gonçalves. Ora, no caso do Estrela da Amadora, 3 trocas também relativamente à equipa que tinha ganho por 1-0 ao Famalicão na última jornada. Foram as trocas de Kikas por Jean-Philippe, de Vitó por Léo Cordeiro e de Everton por João Reis. Isto significou o quê? Que o Estrela da Amadora, que aliás era um bocadinho difícil de prescrutar antes do jogo começar, se organizou num 3-4-3 que baixava para um 5-4-1 defensivo e na primeira parte foi quase sempre isso que se viu. Como? Com uma linha defensiva formada a partir da direita por Jean-Philippe, que era o ala direito. O ala esquerdo, nessa altura, era Mansur, que muita gente esperaria ver aparecer como central, mas não, porque os 3 centrais eram Omurda, central direito, Miguel Lopes, central do meio, e Kialonda Gaspar, central esquerdo. Depois, dupla de médios formada por Aloísio e Léo Cordeiro, com Ronaldo Pereira a partir do corredor direito, Léo Jabá como ponta de lança, ele que é um jogador veloz, móvel, não tem propriamente rotinas de jogar naquele lugar, e João Reis, que geralmente é ala esquerda, a aparecer como avançado esquerdo, mas dessa forma bloqueando muito o corredor direito do Sporting, porque ali estavam Mansur e João Reis para bloquear aquele lado. O primeiro a mexer foi o Estrela da Amadora. Porquê? Porque estava a perder, e nessa altura então Sérgio Vieira trocou Mansur, o tal jogador que estava a jogar como ala direito, por Kikas. Kikas foi colocar-se como ponta de lança, o que permitiu que Léo Jabá passasse para o lado direito do ataque, que Ronaldo Pereira derivasse para o lado esquerdo, baixando João Reis para a ala esquerda, onde estava até aí Mansur. Foi com esta disposição que o Estrela virou o jogo, com os tais 2 golos, e depois foi o Sporting quem teve que mexer. Ao minuto 59, 3 trocas. Saíram Coates, Mateus Reis e Ricardo Gaio para as entradas de Santos Justo, Gonçalo Inácio e Trincão. Isto levou à reorganização da última linha defensiva do Sporting, que passou a jogar com Santos Justo como central direito, Diomande como central do meio e Gonçalo Inácio como central esquerdo. Trincão era, nesta altura, o ala direito, jogava a partir da linha lateral. Do outro lado estava Nuno Santos, sendo que depois, para a frente, tudo estava na mesma, porque aqui ainda foi troca por troca. Não viria a acontecer isso, quando, ao minuto 64, Ruben Amorim trocou Bragança por Paulinho, baixando, nessa ocasião, Pedro Gonçalves para a zona do meio-campo e colocando Paulinho como atacante pela esquerda, próximo de Gyökeres. Até final, ainda mexeu o Estrela da Amadora. Porquê? Porque fez entrar Erivaldo para o lugar de Miguel Lopes, passando nessa altura Gaspar para a central do meio. E ainda depois, quando o Sporting chegou ao empate, voltou a mexer, trocando Léo Cordeiro por Vitó e Ronaldo Pereira por André Luiz. Estava nessa altura o Estrela a arriscar bastante na frente. Porquê? Porque tinha Léo Jabá como atacante direito, André Luiz como atacante do meio e Kikas a aparecer como atacante pelo corredor esquerdo. Antes do fim, ainda entrou Ronaldo Tavares para o lugar de Léo Jabá, para forçar mesmo a presença da equipa do Estrela da Amadora na frente, só que nessa altura, com a tal linha de 3 completamente modificada atrás, o Sporting não estava a dar grandes possibilidades à equipa do Estrela para conseguir chegar com perigo próximo da baliza de Adan. Não é nada fácil escolher o herói deste Sporting Estrela da Amadora, porque o homem que está diretamente ligado à vitória do Sporting, que é Marcos Edwards, que marcou um golo extraordinário para fazer o empate a 2 e depois assistiu o Paulinho para o 3-2, fez uma primeira parte até de certa forma algo apagada, com algumas imprecisões na capacidade para receber dentro do bloco da equipa do Estrela da Amadora. Mas acaba por ser ele, naturalmente, o herói desta partida, uma partida em que o Sporting, na primeira parte,
Teve maior destaque, por exemplo, de Hjulmand, quase sempre o homem que fazia mexer a equipa e que no segundo tempo viu Trincão entrar bem, viu Paulinho entrar bem e, sobretudo, viu a linha de trás ser muito mais assertiva e capaz de empurrar a equipa para a frente com as presenças de Santos Justo e Gonçalo Inácio a ladearem o Diomande, que nessa altura passou para central do meio. Quanto à equipa do Estrela da Amadora, há um destaque natural para Léo Jabá, é ele que está na criação da maior parte das situações de perigo do ataque amadorense, mas sobretudo de António Filipe. Foram 3 defesas extraordinárias, 2 eu já referi, já depois do Sporting estar em vantagem, primeiro num remate de Pedro Gonçalves, em que ele vai buscar a bola ao ângulo superior esquerdo da sua baliza, uma outra mesmo em cima da linha, após um cabeceamento de Trincão, mas já no início desta segunda parte, ele tinha impedido um golo a Hjulmand, fazendo a mancha perante um remate à queima do médio dinamarquês do Sporting. Portanto, foi, do meu ponto de vista, ele o melhor entre os estrelistas, porque foi ele que manteve a equipa no jogo durante mais tempo. A arbitragem de André Narciso acabou por ficar, no meu ponto de vista, também manchada por um erro, embora não seja um erro absolutamente flagrante e se perceba a dúvida tanto do árbitro como do VAR para o emendar. Falo concretamente de um lance entre Chiabonda Gaspar e Daniel Bragança, logo aos 8 minutos. Bragança entra com a bola controlada na área do Estrela da Amadora e acaba por ser impedido de prosseguir pelo cotovelo de Gaspar, que lhe acerta no rosto, acerta-lhe no queixo mesmo. Aqui deixem-me só alertar-vos para uma questão. Há muitas comparações entre este lance e o lance da grande penalidade assinalada a Bruno Langa sobre o João Neves no Chaves Benfica de ontem. Os lances são, de facto, semelhantes na medida em que há um toque no rosto que, por ser contundente, acaba por impedir que o jogador da equipa que estava naquele momento em posição ofensiva pudesse prosseguir com a jogada, seja ela seguir com a bola, no caso de Bragança, seja continuar a pressionar no caso de João Neves, mas para aqui é absolutamente irrelevante que o jogador tenha a bola ou não tenha a bola. Essa é a primeira coisa que temos que pôr fora do caminho. Aqui o que interessa mesmo é perceber se a ação do jogador que estava dentro da sua própria grande área, ontem Bruno Langa, hoje o Chiabonda Gaspar, impediu ou não o jogador adversário de continuar a discutir o lance. E a minha opinião é que nos dois casos isso aconteceu. Hoje, portanto, ficou por assinalar uma grande penalidade a favor do Sporting, logo ao minuto 8, por falta de Chiabonda Gaspar sobre Daniel Bragança. De resto, corretíssima a avaliação feita na grande penalidade assinalada contra o Sporting por corte com o braço de Seba Coates. Coates tenta fazer o corte de carrinho, mas tem naquele momento o braço aberto e é na sua mão esquerda que a bola vai embater após o cruzamento de Léo Jabá, pelo que não havia outra alternativa para André Narciso a não ser apontar para a marca de grande penalidade. Esteve bem, do meu ponto de vista, no plano técnico, na maior parte dos lances a meio campo, não apitou em demasia e também resistiu também à tentação de controlar o jogo através da utilização dos cartões, o que já se sabe também é sempre particularmente importante, sobretudo quando estamos em vésperas de derby, como vai ser o caso na próxima jornada da Liga, à Benfica Sporting. Portanto, ninguém ficou aqui, tal como já ninguém tinha ficado ontem no Chaves Benfica, disciplinarmente impedido de jogar a partida da próxima jornada, e isso é importante para que ambas as equipas apareçam na plenitude das suas forças. Acabou por ser, portanto, uma arbitragem globalmente positiva, mas marcada por um erro grave, felizmente sem influência no resultado, porque o Sporting acabou por ganhar a partida e não precisar desse lance, que foi a tal grande penalidade não assinalada por falta de Chiabonda Gaspar sobre Daniel Bragança. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,